Olá, bom dia! Como estão vocês? Bem? Então hoje nós vamos começar a estudar um assunto bem gostoso, que ele faz parte do nosso dia a dia. E esse assunto nós vamos estar estudando no módulo 3, na matéria de ciências, ok? O título do nosso assunto que nós vamos iniciar hoje a estudar são as transformações dos materiais. 1, 2, 3, já imaginaram aquela chuva de fogos de artifício no Réveillon? Pois aquilo ali é um exemplo bem prático de transformações dos materiais, né? Por quê? Porque eles acendem um paviozinho, né? E aí emite aquele monte de luzes coloridas. Ali são transformações drásticas da matéria, certo? Então, as transformações da matéria, elas estão presentes no nosso dia a dia, demais. Em tudo que está ao nosso redor, há uma transformação da matéria. Por exemplo, olha aqui, vocês estão vendo esse lápis. Esse lápis, ele sofreu uma transformação. Ele veio de quem? Ele veio da madeira. Então, a madeira fez com que, né, houvesse uma transformação. O homem provocou uma transformação e fabricou o lápis, né? A cadeira, a mesa, certo? O algodão sofre uma transformação e dele se origina quem? O tecido, né? O tecido para estarmos confeccionando nossas roupas, né? Da celulose transforma-se o quê? Em papel, para nós estarmos, olha lá, para a gente estar, né? Escrevendo o que a gente quer. Né? Então, ao nosso redor há uma série, né, de transformações acontecendo. Para isso, vocês vão estar abrindo o livro de vocês de ciências na página 190, certo? E vocês vão observar aí várias imagens que está sofrendo transformação. Por exemplo, quando vocês vão colocar um ovo para fritar, esse ovo está sofrendo uma transformação, é isso? Quando vocês vão estar colocando, né, a lenha na clareira para acender, a lenha está sofrendo uma transformação. Então, tudo, né, que está ao nosso redor, há um processo de transformação. As transformações, elas podem ser reversíveis e elas podem ser irreversíveis. Por exemplo, quando você assa um ovo, quando você frita um ovo, né? A ação, ela é irreversível. Por que ela é irreversível? Porque você não pode mais depois ter o ovo novamente, né? Porque ele sofreu uma transformação. Se eu pegasse essa folha de papel aqui, né? E queimasse ela, então também era um processo irreversível, porque eu não tinha mais como obter, né, a folha de papel, certo? Já se você pegasse, por exemplo, né, uma pedrinha de gelo, certo? Ela sofreu uma transformação, não sofreu? Só que depois, né, você tira essa pedrinha de gelo do ambiente, né, que é muito frio, e coloca no ambiente natural, ela vai derreter, ela vai voltar a ser água novamente. Então, você tem aí um processo reversível, que o material ele sofreu uma transformação, no entanto, ele pôde, né, novamente voltar ao que era antes, certo? Muito bem. Então, os materiais, né, as transformações dos materiais podem ser reversíveis e podem ser irreversíveis. O lápis, ele é irreversível, ele não pode mais voltar àquele pedaço de madeira, né? O tecido, depois de utilizado, também, né, ele não pode mais voltar ao, né, no caso, ao algodão, né, que é o que origina o tecido. Mas também nós temos o que? Nós temos a questão das transformações, além delas serem irreversíveis e reversíveis, elas podem ser físicas e elas podem ser químicas. Quando é que uma transformação ela é física? A transformação ela é física quando ela sofre, né? Quando ela acontece uma transformação, mas mantém as suas propriedades.
No caso do gelo que a tia explicou aí, que é reversível, ele também é uma transformação física. Por quê? Porque não vai, quando ele se transforma em gelo, não vai estar alterando a composição, as substâncias, as propriedades que compõem a água, certo? Já, por exemplo, quando você pega, essa folha de papel e queima, por exemplo, certo? Quando você pega essa folha de papel e queima, o que acontece? Você tem um processo, você tem uma transformação irreversível, porque após queimada você não vai ter novamente a folha de papel. E também ela sofre transformações quando você queima em suas propriedades. Então, nesse caso, ela é irreversível e química. Por que ela é uma transformação química? Porque sofreu transformações, ela passou a alterar suas propriedades. Nessa forma aqui, ela tem propriedades diferentes de quando você queima, certo? Quando acontece o processo de combustão, ok? As transformações, elas podem ocorrer de diversas formas, ou seja, diversos fatores podem estar ocasionando essas transformações. A presença da luz, a presença do aquecimento, a presença do resfriamento, Por exemplo, as plantas, As plantas, elas sofrem transformações com a luz. Por quê? Porque elas, fazem o seu processo de alimentação, que a gente chama de fotossíntese, e é uma transformação na planta. Há uma transformação na planta quando ela recebe essa luz solar, para que ela transforme, as substâncias nela contida em substâncias nutrientes que servem para ela crescer, para ela se desenvolver, Então, isso aí é uma transformação na questão da luz. Na questão do aquecimento, Por exemplo, a gente observa que os vulcões, quando eles aquecem demais, o que acontece? O fogo vira líquido, Então sai aquelas lavas, como se fosse, um líquido transbordando do interior do vulcão. Então isso aí é o que? É uma transformação acontecida por aquecimento. Aí essas lavas, que saem em forma de magma, que saem em forma líquida do interior do vulcão, elas vêm e elas encontram, elas são expulsas do interior do vulcão, elas são expulsas, e aí o que elas fazem? Elas encontram um ambiente totalmente diferente, não aquecido, um ambiente com temperatura diferente. Aí o que elas fazem? Elas automaticamente se solidificam, transformando-se em quê? Em pedras. Então você tem aí uma transformação para o resfriamento. O magma se resfria, E aí há presença de pedras, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo, Nós estudamos sobre as transformações da matéria ao nosso redor. Vimos que as transformações, elas podem ser reversíveis e irreversíveis. Quando é que elas são reversíveis? Quando elas podem retornar ao que era antes. Quando é que elas são irreversíveis? Quando não podem retornar. Além de elas serem reversíveis e irreversíveis, elas também podem ser físicas e químicas. Quando é que elas são físicas? Quando elas não sofrem transformações em suas propriedades, certo? No caso do exemplo que a tia citou, do gelo. E quando é que elas sofrem, transformações nas suas propriedades? Quando isso acontece, elas são chamadas de transformações químicas, Elas são chamadas de transformações químicas. Por exemplo, palito de fósforo, quando você queima, ele sofreu uma transformação química. Por quê? Porque aconteceu variância, Aconteceu, transformações em suas propriedades, tá bom? E agora nós vamos para a atividade da página, A nossa atividade, ela começa aí na página 194 e 195. Você vai estar observando aí o desenho, aqui, por exemplo, você tem o milho e aqui você tem a pipoca. Aí você vai botar as transformações ocorridas. Você vai dizer se é reversível ou irreversível e vai dizer se é químico ou físico. Vamos lá. O milho transformou-se em pipoca. Depois você pode pegar o milho. Ou melhor, você pode pegar a pipoca e transformar novamente em milho? Claro que não, Então, o processo o quê? Irreversível,
Quando você levou o milho ao fogo para transformar na pipoca, o que aconteceu? Houve mudanças em suas propriedades. Então é o que? É uma transformação física ou química? Então ela é o que? Química, né? Então o milho transformando-se em pipoca, ele é irreversível porque ele não pode voltar a ser pipoca novamente, e ele é químico porque ele sofreu transformações. Do mesmo jeito você vai fazer, né? Com a barra de chocolate e aqui, né? Com o chocolate derretido, né? Você vai estar observando, né? Certo? Você vai botar se é reversível ou irreversível, químico ou físico, e assim como os demais. Na segunda questão, você vai ter aqui, né, alguns materiais, como o ferro, que ele diz, e esse ferro, ele sofreu transformações na presença de água e de gás de oxigênio, como você observa aqui. Aí ele diz assim: desembaralhe as letras, né, que estão aqui nas setas, e você vai estar formando uma palavra referente a esse processo aqui, certo? Aí depois, B, pinte os quadros das palavras que representam essas transformações. O que transformações aqui ocorreu com relação à mudança, né? Você vai pintar se é reversível ou irreversível, ou físico ou químico, né? Se aconteceu. As transformações, quando sofreu transformações aqui, os pregos estão todos, o quê? Enferrujados, né? Mas eles sofreram na presença da água e do oxigênio, sofreram essas transformações. Eles se tornaram muito, né, cheios de ferrugem. Será que esses pregos, eles podem voltar ao prego de antes, bem novinho, sem nenhuma ferrugem, né? Aí você vai ver, com relação a isso, você vai dizer se é reversível ou irreversível. As transformações que ocorreram foram físicas ou foram químicas? Ou seja, quando o prego enferrujou-se, ele sofreu transformações em suas propriedades? Se sim, você diz, né? Você vai marcar aqui, você vai circular que é químico. Se não, né? Se não sofreu transformações, o prego, né? Não sofreu transformações ao, né, passar por este processo, você vai dizer que é físico. Então você vai circular físico, tá bom? E na terceira questão, você está vendo aqui a mamãe fazendo um bolo, né? Um bolo de chocolate. E você vai estar respondendo aos questionamentos A e B relativo a essa ação aqui, tá certo?